אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, באתי נקודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, עם צולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, עם צולות הים, עשה ברכת שלום לידי כל העולם, עשה ברכת שלום לידי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, וגם בשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, וגם בשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, וגם בשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Ok, amigos, Shabbat Shalom a todos. Meu nome é Moshe. Estamos com a Parashá Vaigash, que significa e se aproximou. E verdadeiramente o Eterno tem se aproximado de nós, tem se aproximado do seu povo, e essa Parashá que tem assim profecias para os últimos dias de fome, miséria, desgraça, perseguição e também de restauração. O mais importante, restauração de quem? Do povo de Israel, ao seu Mashiach e ao seu Criador. Aquela Israel que foi suplementada, né, que foi trocada, né, que foi substituída por um outro sistema, né, finalmente a prova de que essa restauração realmente vai ocorrer está nessa Parashá. Portanto, para que essa restauração venha realmente acontecer, né, lembrando que nessa porção da Haftarah, Ezequiel 37, que fala sobre os dois pedaços de madeira, né, Israel e Judá, a gente vai ler um pouquinho sobre isso aí. Para essa restauração ocorrer, tem que vir uma fome, tem que cumprir com a profecia da fome da palavra do Eterno. Porque, profeticamente, quem vai introduzir o Mashiach para Judá seríamos nós, o povo do exílio. Você vai, por exemplo, em Israel hoje, se você mencionar a pessoa Jesus, Mashiach, Yoshua, seja lá qual for o nome, não se tem a mínima ideia de quem você está falando. Porque na cabeça deles, Jesus seria uma pessoa folclórica, assim vamos dizer, né? Ele seria, a mesma coisa você chegar no Brasil e falar com alguém sobre o Saci Pererê, tá?
é essa que um israelense hoje, do ano 2016, se tem. A gente sabe que nasceu esse tal do Jesus aqui, lá eles chamam de Jesus mesmo, não é Yeshua, nada disso. E que ele traiu o povo, essa que é a ideia, ele traiu o povo dele, fundou uma religião chamada cristianismo, né? Sabemos que não é isso, né? Mas a ideia, né? E ele acabou se rebelando, né, contra o próprio povo dele, e é por isso que o mataram, né? Porque a ideia é essa, né? De que ele fundou uma religião que se opõe à Torá, né? E a bagunça realmente está aí, né? A história mal contada há mais de 2000 anos, né? E nós estamos aqui recontando essa história, né? Nós estamos tirando essa visão greco-romana egípcia, né? Do Messias, que saiu da casa dele. Vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo é o Mashiach, né? Ele saiu da casa dele, deixou o irmão mais velho, foi às nações e se perdeu nas nações. Perdeu a identidade, perdeu a verdadeira raiz de onde ele veio, né? E um dia ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. E é esse o Mashiach que nós temos que trazer de volta para casa. Não é um Messias que tem aquele loiro de olho azul, com aquela aparência hollywoodiana, né? E sim um Messias hebreu, um Messias que não odeia judeu, um Messias de fala hebraica, um Messias que não se opõe aos mandamentos, um Messias que não criou uma nova religião, mas, né, cumprindo com a profecia de Yosef, o Mashiach tem que passar por isso. Como dizem vou até dizer, né, os antigos sábios do Talmud, aonde está o Mashiach? O Mashiach se encontra às portas de Roma, literalmente, através do sistema romano. O Messias tem sido anunciado, apregoado a todas as nações, para que naquele dia ninguém possa falar, eu não sabia, eu não ouvi. Tudo bem, você realmente contaram uma história muito mal contada, né? Mas através do sistema romano, católico, protestante, hoje, em algum lugar do mundo, algum cristão está entregando uma Bíblia para alguém. Por mais que ele não leia esse documento, ele está, né, ele está distribuindo daquela coisa frenética que nós temos que ganhar o mundo para Jesus, né? Eu tenho eu tenho um amigo meu que está na África e ele é missionário, então ele vai lá no meio da selva e já abriu não sei quantas igrejas lá na selva. Igreja não é de pedra, nada não, porque eles não têm dinheiro nem para isso, tá? É debaixo de uma árvore, sentado num banquinho. E ele está fazendo discípulo para o Jesus romano, querendo ou não, aquelas pessoas estão recebendo esse documento, né? Para que, como dizem Romanos, né? Se já sem as escrituras os homens não têm desculpa, imagine você com uma Bíblia embaixo do braço, frequentando um templo no domingo para ouvir o teu pastor falar mal contra o documento que você está levando na mão, que dizem que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus infalível, mas na boca do pastor, do rabino, seja lá quem for, essa palavra começa a esculpi-la, né? Eles pegam a Bíblia inteirinha, bem grandona, e vão esculpindo, retalhando, se tira alguns versículos e se monta uma doutrina que vai contra a própria Escritura. Isso chama-se cristianismo. Então, se você frequenta um lugar desse, você tem a Bíblia, se você está dando ouvido ao que o teu pastor está falando, mesmo que ele está te enganando, ou está sendo enganado, seja lá o que for, e está enganando outros, propositadamente ou não, você não tem desculpa. E no livro de Romanos é bem claro, o homem por si só, ele já é indesculpável. Então, que o Eterno tenha misericórdia de nós, que essa mensagem possa verdadeiramente alcançar o povo de Israel, porque o Mashiach mandou ir atrás das ovelhas perdidas a Israel. Então, quando eu olho na rua, eu não sei quais são as ovelhas perdidas a Israel. Então, nós vamos anunciar a quem nós tivermos que nos anunciar, principalmente para cristão, porque já entendemos que o povo de Manassés, o povo de Efraim, está enfiado nesse sistema. Manassés e Efraim significa isso. Um povo que se esqueceu da sua origem, da sua identidade
E nos últimos dias, assim como José está tendo uma restauração de identidade, nós também estamos tendo uma restauração de identidade. Porque há 8 anos atrás, o que menos importava para mim era ter qualquer associação com o judaísmo, com as escrituras, com o Torá ou Talmud, seja o que for. E isso foi algo que foi despertado através da Torá, essa minha identidade. E lembrando que o Eterno não está preocupado nesse momento com biologicamente da descendência de nenhum, porém o Eterno tem que cumprir com a palavra dele, que é restaurar as 12 tribos. E como é que ele vai fazer isso? Ele está fazendo, porque muitos de nós estamos descobrindo que nós fazemos parte do povo da tribo, das 12 tribos. E se você não é israelita por algum motivo, ou por não descendência, você tem uma surpresa, você pode ser adotado dessa família, porque nesse governo gentil não vai fazer parte. Tá? A palavra gentil significa cortado fora do pacto. Tá? Um dos significados da palavra gentil. Tá? A nação de Israel também é uma nação gentil, porque gentil também significa nação ou nações. Então, vamos deixar de ser gentil, como o nosso amigo Paulo nos ordenou em Efésios, e vamos nos transformar em Israel. E quando falo transformar em Israel, não estou falando que você tem que comprar um chapéu preto, deixar uma barba gigante, deixar o peiote, andar com aquela cara feia, com aquela cara... Não, não é isso que eu estou falando. Ser povo de Israel não tem nada a ver com você estar enfiado dentro de um sistema chamado judaísmo, tá? Eles são povo, sim. Nunca vão deixar de ser povo do Eterno. O que fazem eles ser povo do Eterno é a promessa do Eterno. Não é se eles creem no Mashiach ou não. No momento agora, Judá ainda não está vendo, apesar que muitos já estão vendo. Então, vamos a esse estudo maravilhoso, essa paraxá, Vaigash. Eu vou... Realmente, eu creio que a Sheila tem muito mais coisas para falar do que eu, então eu só vou tocar em alguns pontos, né? E eu vou deixando a Sheila desenrolar a parte dela bem rápido, tá? Vamos só alguns tópicos aqui. Eu vou usar essa porção mesmo do Bible Gateway, né? Então, vamos lá, né? Então, Judá dirigiu-se a ele, dizendo, por favor, meu senhor, permita-me uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejais igual ao próprio faraó. Lembrando que eu tenho apresentado assim como se fosse o enredo dessa história seria assim, né? O faraó seria o Eterno, lembrando que José não está acima do faraó, né? Ele tem um senhor acima dele, né? E ele obedece ao senhor dele. E o senhor dele, o faraó, deu poder e autoridade para ele. É a mesma história do Mashiach. O Mashiach nunca se coloca em oposição ao pai, apesar de que se ensina isso lá no outro lado, lá, né? Então, você vê que o próprio Judá reconhece essa autoridade. Então, eventualmente, profeticamente também, Judá também, eventualmente, vai reconhecer a autoridade do Mashiach. Porque está profetizado lá em Ezequiel que eles vão reconhecer aqueles que eles transpassaram, né? E vão chorar como se tivesse chorado por um filho perdido, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Meu senhor perguntou, né? Quer dizer, no hebraico aqui seria Adon, né? Uma autoridade, né? Perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão desse já morreu, se referindo a ele mesmo, José, né? E ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxeram a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. Ou seja, ele queria ver o pai dele, né, Jacó, né? E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia dissesse aos teus servos que o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veremos a tua face. Quando voltamos ao seu servo, meu pai, contou-lhes
o que o meu Senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, lembrando, tá vendo? Tem que vir a fome. Se não tiver fome, por que chegam certas pessoas nos aproximam e falam, eu estou com fome de estudar, eu estou com fome de aprender. E tem pessoas realmente devorando os estudos, aprendendo, e outras não. Sabe aquela história? Você, eu tô com... Quando você está com fome mesmo, você come mesmo, de montão. Quando você não está no fome, você belisca lá um negocinho, bota lá 2 colherzinhas de arroz. Ai, Bill, seus estudos são muito longos. Olha, Bill, eu faço assim, eu vou vendo os estudos, né? Aí na hora que a parte da Sheila vai falar, eu apago e busco, porque eu só quero ouvir o Bill. Eu não gosto da voz do Bill. Então eu só escuto os estudos da Sheila. Então essa pessoa não está com fome. Entendeu? É muito difícil eu deixar de estudar com uma pessoa por causa dos... Entendeu? Se a pessoa tem conteúdo, eu vou ver. Se eu, nos primeiros 10 minutos, se a pessoa não conseguiu prender minha atenção, acabou. Não adianta, eu vou ver o resto. Não vou dar conta. Entendeu? Então, realmente, quando a pessoa vai numa festa e ela não está com fome, ela olha, ela pega um pratinho. É mais ou menos assim. Vou pegar um quibizinho aqui, vou pegar um camarãozinho aqui, vou pegar um pouquinho de bacon aqui e acabou. Ela não vai sentar e realmente comer. Ela vai escolher, ela vai beliscar. Então tem muitos que se aproximam de nós para beliscar. Fala um pouco da circuncisão, fala um pouco de Shabbat, fala um pouco disso, mas, entendeu? Não estão realmente famintos. E essa fome que eu estou falando também é uma fome física, porque para acontecer essa restauração, meus amigos, eu entendo que vai... A mesmo desenrolar aqui, vai rolar uma fome no mundo, ou uma doença, ou alguma peste, algo vai acontecer. Porque uma coisa que nós temos que entender, o mundo não está superpopuloso. Não tem gente demais no mundo. O que existe é falta, uma má distribuição de rendas, tá? As pessoas estão, na maioria, nas costas, né, do mar, né, nas áreas costeiras. Então, o mundo não está superpopuloso. Porque cabe, para você ter uma ideia, cabe a população inteira do planeta no estado da Flórida, por exemplo. Cabe a população inteira dentro dos Estados Unidos. Cabe a população inteira do mundo nas Américas. Tá? Então temos muito espaço, temos muita riqueza. O que nós não temos é distribuição correta. Nós não temos água potável suficiente, porque o homem ignorante está destruindo rios, mares, né? Gastam-se bilhões de dólares buscando vida inteligente em outro planeta, mas a gente devia procurar vida inteligente aqui na Terra. Seria um bom começo, né? Então, é necessário e vai acabar acontecendo através de guerras, deslocamento de pessoas, vai acabar acontecendo um desastre, que vai haver fome, literalmente, de comida, tá? Doença, algo vai acontecer. E aí as pessoas vão começar, ou vão virar descrente mesmo, quando os cristãos realmente começarem a despertar para realmente o que é o cristianismo, é aí que eu acho que muitos vão perder a fé e vão acabar se revoltando e vão acabar se levantando contra os judeus, contra isso, porque judeu é maçom, porque judeu é dono disso, porque judeu é dono do banco, porque tudo é culpa do judeu. Então, vamos ficar atentos sobre essas coisas, que vai vir isso aí, tá? Então, olha só. Nós, lembrando que a igreja tem que passar pela tribulação, porque a igreja também está sendo uma esposa infiel, então ela vai ter que passar pela tribulação. Lembra do teste da água, que está escrito lá em número 5, né? Porque ela faz parte também, tem restauração para o povo da igreja, mas para ela ser restaurada, ela vai ter que passar por esse teste, tá? Então vamos lá. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que tinha minha mulher, me deu apenas 2 filhos, um deles se foi, eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais ouvi, se agora vocês também levaram este de mim, se agora vocês também levarem este de mim,
e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Jacó sempre está assim, né? Passando uns apertos, né? E ele sempre está falando, eu vou morrer, né? Agora, pois, se voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, o servo garantiu a segurança do jovem, seu pai, dizendo que eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Agora você vê que a posição, né? Que a posição do povo hebreu, que era de trair o irmão, vender, né? Aquela cúpula, né, de fazer isso, né? Você vê que agora todos estão lutando para restaurar o irmão, né? Então, aqui tem uma frase em inglês que é my brother's keeper, né? Eu sou o que vigia, eu sou o vigilante sobre o meu irmão, né? Eu cuido do meu irmão, né? E é isso que nós temos que fazer, cuidar um dos outros, né? Não é ficar perdendo tempinho com gente boba que só quer alugar e perturbar, mas cuidar realmente. É uma necessidade física, é um dinheiro, é isso, é uma doença, é uma enfermidade, entendeu? Então, eu entendo que, eventualmente, tá, toda essa oposição que Judá tem em relação a essa restauração, porque, veja bem, é muito comum, por exemplo, um cristão falar, mas os judeus têm inveja que nós estamos na graça, por exemplo, né? Que nós temos o Messias. Aí o judeu ortodoxo, vamos dizer assim, olha para um cristão e vê o cristão celebrando o Natal, porque todo judeu, qualquer judeu que estuda, ele sabe qual que é a do Natal. Ele sabe que não tem nascimento de virgem, ele sabe que não tem culto à virgem, ele sabe que não tem trindade. Ele sabe que nenhum Messias pode vir abolir a Torá. Então ele vê um cristão fazendo todas as paganices que existem debaixo do sol. Ele vai ter inveja do quê? Agora, quando ele vê que você não nasceu num lar judaico, por exemplo, que é o meu caso, eu não cresci num lar ortodoxo, né? Aí quando ele vê que você estuda Torá, profetas, Talmud, que você sabe contar isso, você sabe mencionar o que o rabino tal falou. Estão estudando as nossas escrituras, porque judeu não tem ciúme de Novo Testamento. Isso aí é coisa para cristão. Mas agora você... como é que você sabe dessas coisas? Isso já aconteceu. Eu estava na casa de um cliente e a gente... Estava eu, Fabiano, nós colocamos um rabino ortodoxo lá, numa caixinha de som lá, e estamos trabalhando e ouvindo o rabino ortodoxo. O cara, mas por que vocês estão ouvindo esse cara? Mas ele é um rabino, ele está ensinando coisas da Torá, mas por que vocês têm interesse? Filho, nós somos judeus também. Eu não acredito. E começamos a despertar e o cara ficou todo assim, enciumado, e ao mesmo tempo surpreso, né? De ver que tem outras pessoas que têm interesse na Torá. Porque qual é a mensagem de um judeu? Não, a Torá não é para vocês não precisam estudar nada disso, né? Se quiser, seja um Binei Noah. Se você se satisfaz em entrar num papo desse de ser Binei Noah, porque para ser Binei Noah já é uma obrigação das nações. Não tem mérito nenhum em ser um Binei Noah, porque não tem promessa nenhuma, mas é uma obrigação que as nações já deveriam ser. Então o rabino fala, não, seja um Binei Noah. O que ele está falando para você? Não, porque a Torá, todas as promessas de bênção da Torá, para quem cumpre, ele quer só para ele não quer para o outro. Você está entendendo como é que a coisa é? Então esse ciúme entre Israel, Judá e Efraim, isso aí tudo um dia vai acabar.
Porque eu entendo que, eventualmente, eles vão acabar reconhecendo, tá? E vão acabar, porque o Estado de Israel, o Estado de Israel, estou falando politicamente falando, né? Já estão aceitando o que eu vou chamar aqui de judeus messiânicos. Quem são judeus messiânicos? Pessoas que creem no Mashiach, tá? Que ele já veio, morreu e foi para as nações e perdeu a identidade e recebeu o nome de Jesus, tá? Eles estão começando a entender, ainda tem mais. Conforme os velhinhos, né, os sobreviventes do Holocausto, conforme eles vão morrendo, se Israel não se despertar, vai virar um Estado árabe, tá? Porque os árabes lá têm muito mais filhos do que os israelenses, entendeu? Então, se eles não acordar para esse detalhe aí, então eu creio que vai ser tudo vai se encaixar no momento certo. Deixa na mão do Eterno, mas vai vir perseguição, ódio. Escuto te falando, quando o Islã e o cristianismo se unirem, tá? Com o propósito realmente de, se sabe o quê, né? De botar Jerusalém por terra, aí eles vão começar a nos chamarem, a nos convidarem, tá? Isso, escuto falando, vai acontecer, tá? Porque profeticamente estão aqui intercedendo por Benjamim, entendeu? Então, olha só, vamos lá. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos, o Mashiach já está quase chegando nesse ponto, tá? E gritou, façam sair todos. Sair quem? Sair os gentios, tá? Porque lembra que fala-se, né, do tempo dos gentios. O Eterno está dando uma chance para os gentios, né? Paulo explica isso, porque alguns galhos foram quebrados para vocês serem enxertados, né? Só que eles estão preferindo ser enxertados numa outra oliveira, né? Numa outra planta, né? Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Como assim não estava presente? Porque a revelação do Mashiach, eu entendo, meus amigos, que não vai ser na igreja local. Vai acabar sendo assim, ó, para nós aqui, ó. Entendeu? Porque dentro da igreja local não vai haver essa revelação. Tá entendendo? Porque o mandamento é para sair de lá. Se é para sair de lá, porque lá não vai ter essa revelação, essa revelação de quem realmente é o Mashiach. Porque quanto mais você tiver lá dentro, mais preso você vai estar aos nós, mais você vai estar ouvindo a voz do pastor, né, do pastor errôneo, né? E mais habituado você vai estar, né? Você vai aprender a decorar os versinhos que se opõem à Torá, né? As péssimas traduções em português, né? E se você estiver confortável lá, e se você estiver ganhando dinheiro, fama, tem amizade, tem isso, menos chance de você sair. Então, olha que interessante. Façam sair todos, né? Então, houve uma saída. Alguém saiu da frente. Por que ele não se revelou na frente dos egípcios? Qual era o problema? Porque, eventualmente, ele não ia falar até para o Paulo, Faraó, o meu pai, a minha família, né? Houve uma reunião, né? Então, olha só. E ele pôs a chorar alto. A Sheila parece que falou na semana passada que ele chorou, acho que 3 vezes, o Mashiach também chorou 3 vezes, algo assim, né? E ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. É uma expressão, tá? Isso aqui, tá? Não é que todo o Egito ouviu ele, né? E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, Ani Yosef, tá? Então, eventualmente, o Mashiach vai mesmo, ele mesmo, porque nós não conseguimos fazer isso. Você nunca vai conseguir mostrar o Mashiach para um judeu, a não ser que realmente o Eterno tenha um plano específico para aquela pessoa de conseguir mostrar da mesma forma, mostrar o Mashiach para um judeu é o mesmo milagre de mostrar a Torá para um gentil, um cristão. Vocês estão entendendo? Ah, mas os judeus estão cegos porque não conseguem ver que o Mashiach já veio. Os cristãos estão cegos porque não conseguem ver que a Torá é válida, que nunca foi abolida. Ah, mas quem não aceitar o Jesus vai para o inferno. Quem rejeitar a Torá não é do reino também. Então, os judeus não rejeitam a Torá. Rejeitam o Jesus Cristo. O cristão está rejeitando a Torá
por causa dos ensinos dos pais da antiguidade, dos pais da igreja. Então, como é que vai ser? O julgamento eterno é justo, né? Então, o eterno vai salvar um cristão, dentro do contexto cristão, vai levar um cristão para o céu, mas o judeu que aceitou a Torá, que tem temor do eterno, tanto temor que um cristão tem, não vai herdar o reino, porque como é que funciona isso? Estão entendendo? Então, meio complicado, né? Que a restauração é necessária para os dois lados, tanto para o cristianismo como para o judaísmo. Mas já sabendo que religião não se restaura, e sim povo. Quem vai ser restaurado? O povo do eterno. Quem não é povo do eterno não vai ser restaurado. Simplesmente assim. O problema é você achar que você é povo do eterno e se não é. Porque a referência, para você saber se você é do time do Palmeiras, por exemplo, vamos supor, o Telmo fala para mim que é palmeirense. Chego na casa do Telmo, só tem bandeira do Corinthians. Opa, mas Telmo, você jurou por tudo que é mais sagrado que você torcia pro Corinthians. Bill, mas, né? Sabe como é que é, né? Bill, eu creio nas escrituras todinha, mas, não, isso aí foi abolido. Isso aí caiu por terra. Não, isso aí não vai... Então, não, né? A palavra do eterno é válida para tudo, menos para ser obedecida. Você pode usar a palavra do povo para ganhar dinheiro, trocar de mulher, trocar de emprego, apartamento, trocar de carro, menos para ser obedecida. Então, realmente, nós temos assim, a coisa está caótica. E de vez em quando a gente fala no nosso meio, tá? Eu acho que tanto o judaísmo quanto o cristianismo, acho que nunca tiveram tão ruim, tão realmente perigoso. Porque os rabinos de hoje não falam a mesma coisa que os rabinos medievais de 500, 600 anos atrás falam. Principalmente quando se diz a respeito do Mashiach. Tá? Então, o conceito de Isaías 53, ele foi evoluindo, né? Tanto é que Isaías 53 é o capítulo proibido, não se lê Isaías 53, porque eles sabem que fala sobre o Mashiach. Então, já pensou se esses judeus associam a história de José, associa Isaías 53 com o Messias? Como é que vai fazer isso aí? Eles vão descobrir que o Mashiach já veio, porque alguns já sabem disso. E ensinam erroneamente de propósito. Assim como tem pastores que também sabem que a Torá é válida e enganam o povo de propositadamente. Então, dos dois lados. Por isso que não tem nem que ir para um nem para outro. Se você consegue ficar sem templo, se você consegue ficar sem rabino, sem pastor, bem-vindo ao nosso grupo. A nossa igreja é uma igreja virtual. Tá? É igreja, sinagoga, é o que você quiser. Tá? Porque nós não temos mestre, só temos um mestre. Então vamos lá. Meu pai ainda está vivo? Ou seja, podemos dizer, né, aqui, né, na revelação de que o Eterno não morreu, né, porque a forma que se ensina, né, através do cristianismo é que o Eterno está velho, caduco, com aquela barba branca, aquela cara de mendigo, aquela roupa suja, né? Tá morto, né? Indigente, né? Agora é o Deus novo, né? Nós temos um outro Deus mais moderninho. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder. Meus amigos, imagine só você crescer e ouvindo que Jesus é uma farsa, que isso, que aquilo, que não sei o que lá, que mais isso, que mais não sei o que lá, tal. E um dia cai o entendimento para um judeu, não estou falando, né? Que o Mashiach já veio, há 2000 anos atrás. Eu sou... Bom, no 4. Cheguem mais perto, né? Aproxime-se, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão. Eu sou Yeshua, eu sou Yehoshua, eu sou Josué, seja lá qual for o nome que você queira usar. Eu sou seu irmão. Porque o contexto de Jesus, um judeu, é algo muito distante, algo assim muito... É a mesma coisa você pegar, ver um filme em japonês sem tradução. É a mesma coisa. Você está vendo aquelas letrinhas, não está entendendo nada.
Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Hoje aqui podemos trocar, né? Aqueles que foram vendidos a Roma, né? Agora não se aflijam, nem se recriem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que o Eterno me enviou adiante de vocês. Por que eu estou falando isso, amigos? Porque durante todo esse período de 2000 anos, da casa dos gentios, o Eterno está salvando os gentios. Nós cremos, muitos cristãos vão realmente, já foram salvos, morreram, pereceram, sem esse entendimento, tá? De algo que estava oculto a eles, tá? Mas, como eu sempre falo, você não vai ser condenado por ter crido numa mentira, mas você vai ser condenado se você rejeitar a verdade. Isso vai trazer a condenação. Vou trazer um texto aqui rápido aqui, ó. Está em Oséias, acho que é Oséias 3, para a gente entender que esse entendimento para a casa de Israel é algo que não vem assim do dia para a noite, tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha só essa reconciliação. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. No caso é Israel. Ame como o Eterno ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Por isso, eu comprei por 180 gramas de prata, tá vendo? Prata significa redenção, e um barril e meio de cevada. Eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Ou seja, não vai mais se prostituir, né? Com idolatrias e assim por diante, né? Olha só. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifícios e sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal. É justamente o que estão vivendo hoje, né? Porque em Israel não tem o colete sacerdotal, não temos a tribo de Levi fazendo o serviço sacerdotal, estão apartados da idolatria, bendito seja o Eterno por isso, estão sem fazer, não tem altar, né? Nenhum, né? Para fazer o sacrifício, né? Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão ao Senhor e seu Elohim e Davi, o seu rei. Esse Davi aqui, tá, não é o rei Davi, tá? E sim Davi, Machia ben Davi, tá? Seu rei. Virão tremendo atrás do Eterno e das suas bênçãos nos últimos dias. Ó, eu vou colocar uma outra tradução aqui. Na tradução OL, olha só como é que tá, quer ver? Deixa eu colocar na tradução OL aqui para vocês verem como é que é interessante, como é que tá essa... Olha o que tá falando aqui, ó. Olha só. Posteriormente, voltar-se-ão para o Eterno, seu Elohim, para o Messias. Tá vendo? Ele traduziu, essa tradução traduziu direitinho, entendeu? Então, vamos voltar lá. Ok. Quando ele disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. Ou seja, quando o Mashiach vai às nações e acaba perdendo a identidade dele, também é para dar uma chance, número 1, para os gentios, para a própria Israel, que está semeada algo oculto, tá? Porque, veja bem, meus queridos, quando o Mashiach surge em cena, as tribos perdidas de Israel já estavam esparramadas, sendo semeadas nas nações há mais de 700 anos, você imagine isso. Então, vamos calcular aqui, o Telmo, por exemplo, a família do Telmo chegou do Brasil há 150 anos atrás e vieram de Portugal. Tá, mas essa família dele de Portugal veio da onde? Veio lá não sei da onde, de um lugar da Ásia, que era não sei da onde, tal, papagaio vê, tá associado com as 10 tribos
Ah, mas é impossível. Existem programas hoje, lá você paga e você faz um teste de DNA. E eles estão conseguindo achar, por exemplo, eles sabem qual é o código genético, por exemplo, dos levitas, descendente de Arão, eles sabem, entendeu? É possível achar essas coisas. Bom, o mais importante é que o Eterno sabe aonde está cada um deles. Hoje, né, os vivos, né? O Eterno está atrás de gente viva, não está atrás de gente morta, né? Então vamos lá. Então, essa restauração, lembrando, né, que o Eterno, profeticamente falando, o Mashiach vai ser divulgado na diáspora e, eventualmente, né, ele vai fazer o retorno. O próprio Mashiach vai fazer Teshuvah e vai se voltar para Israel, né? Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Um dos ataques da parte do cristianismo para um judeu vocês mataram Jesus. Só que lá em Lucas, né, a história é outra. Né? Lucas 18, o próprio Messias está falando que quem iria matar ele seria os gentios. Né? Então, tem essa acusação, né, há mais de 2000 anos. Né? O judeu matou Jesus. Né? Eu cresci ouvindo isso. Né? Pois foi para salvar vidas que o Eterno me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, tá vendo? Será que agora, nesses 2 anos, podemos associar com 2000 anos, né? Já tem 2000 anos, já tem 2 dias que o Mashiach está, né, na diáspora, né? Mas ainda não veio a fome. Porque o povo pensa que tem sede da palavra do Eterno, né? Então, o que está sendo ensinado é uma papinha bem ralinha, né? Porque quando você começa a realmente ensinar realmente o que nós cremos, a maioria deles acabam desistindo, né? Ah, não dá, eu vou ficar de boa aqui mesmo onde eu estou, que isso aí não dá para mim. Muita lei, muita coisa, para mim não dá. Houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas o Eterno me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra, tá vendo? Sempre é um remanescente. É pouquinho. Remanescente está falando já. Pouquinho. É uma parte, né, que sobrou, né? Nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Eterno. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador. Gente, é isso que o Mashiach é, tá? É essa parte que o cristianismo não consegue entender, tá? Porque, exemplo, quando Yosef vai num lugar, vamos supor que o Yosef chega no Rio de Janeiro, tá? E o Rio de Janeiro faz parte do Egito. Quando Yosef vai, é como se o próprio faraó estivesse lá. Porque ele representa quem? Ele representa o José? José não tem autoridade nenhuma. A autoridade que ele tem foi dado pelo faraó, meus queridos. O Messias, por si só, ele não tem nada. Porque ele mesmo deixa bem claro que toda autoridade me foi dada pelo meu pai. Eu só faço aquilo que meu pai me permite. Todas essas palavras que eu digo não são minhas, mas sim daquele que me enviou. Então o Mashiach é como se fosse assim, um administrador. Tá? O Mashiach sem o Eterno, ele não é nada. Tá? Então o cristianismo acaba confundindo as coisas que o Mashiach fala e chega a associar ele com o próprio Eterno. E será que no Egito também não estavam fazendo assim também? Com José? O José está levando até uma fama aí de adivinhador, né? Porque José também está praticando dos ritos religiosos do Egito. Então o José não está guardando Torá no Egito, por mais que ele conhecia, por mais que ele tinha uma base, mas chegava lá no dia de comemorar o dia santo lá do faraó, não sei lá quanto, então ele não ia participar do culto lá. Como é que era? Como é que funcionava isso aí? Ele estaria desonrando o próprio faraó. Então hoje, por exemplo, principalmente o Brasil, que é um país super, ultra místico, né? Onde numa igreja, se não houver pula-pula, grita-grita, se o pastor não expulsar um demônio de alguém, não, aqui não tem unção, tá? Aqui a letra mata, né?
Então, hoje, por exemplo, você vê Jesus para tudo quanto é gosto. É Jesus funk, Jesus gospel, Jesus não sei da onde, Jesus malandro, Jesus bandido, Jesus que frequenta o Morro do Alemão, Jesus que anda com fuzil, Jesus que anda com faca, Jesus gay, Jesus do LGBT, Jesus é Jesus em tudo quanto é... É a mesma coisa aconteceu com José, com essa perda de identidade. E é o que eu falo, o gentio pensa que isso é bom, não, pelo contrário, não continuam sem desculpa, mais do que nunca, né? Porque ainda mais no Brasil, por mais que não conheça, você chegar em qualquer lugar, se perguntar quem foi, por exemplo, Albert Einstein, ninguém sabe quem é, mas Jesus todo mundo sabe quem é, né? Jesus, filho de Deus, né? Filho de Maria ou algo assim, até no Islã conhece ele, né? Então, olha lá. Do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe assim: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Goshen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, tá vendo? Ou seja, o Mashiach vai começar a falar com o povo dele, vai começar a alertar o povo dele a respeito de todos esses acontecimentos. Contem ao meu pai quanta honra me prestaram no Egito. Os gentios também não estão honrando Jesus? Né? É culto de Jesus, é isso. Não é culto ao Eterno, é o culto ao Jesus. Não pode adorar o Eterno nos cultos ao Jesus, né? Porque é uma desonra no cristianismo você não honrar o Jesus, né? Então é Jesus aqui, ora para Jesus, pede para Jesus, tudo é Jesus, né? Contem ao meu pai quanta honra me presta no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E trago meu pai para cá depressa. Olha, tem um rapaz, que um senhor, eu falo senhor, mas na verdade ele acho que é até mais novo que eu. O nome dele é Isaac Shapiro. Ele nasceu em Israel, ele cresceu dentro de um kibbutz, nunca viu um cristão, nunca viu assim, não teve contato com o cristianismo, nem judaísmo messiânico. E ele já mais adulto, né, homem, né, uma vez ele andando numa cidade, num lugar lá em Israel, e ele sem querer entrou num lugar e era numa noite de Yom Kippur, tá? E no judaísmo o Yom Kippur é visto assim, com muita solenidade, tristeza, né, aquela coisa toda, né? E ele entrou, era uma reunião de messiânicos, meio que escondido ali, não sabe como ele conseguiu chegar naquela reunião, e ele começou a interagir com as pessoas e começou, né, ver que o pessoal eram judeus, não judeus, que criam no Mashiach, e estavam celebrando ali. Então ali começou a caminhada dele, e o Mashiach se revelou para ele, entendeu? E hoje está fazendo um trabalho tremendo, está sendo perseguido por isso, tá? Por não... por crer no Mashiach, está realmente sendo perseguido, tá? Recebendo até, assim, realmente e-mails xingando ele, assim por diante, né? Chamando ele de traidor e assim por diante, né? E traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou, chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles. Uma coisa assim impactante, né? Por mais de 20 anos, né? Que ele não via os irmãos, e encontrar os irmãos assim dessa forma realmente foi algo tremendo, né? Eu entendo que ele, vamos assim dizer, ele até acabou, vamos assim, se vingando, né, dos irmãos, de toda aquela coisa, né, que aconteceu, da taça, do dinheiro escondido no meio do alimento e aquela coisa toda, tá? Eu não tiro nenhum descrédito dele, tá?
Tem um termo em inglês que é assim, né, que a vingança é um prato que deve ser servido frio, né? Então eu vejo assim essa parte humana dele, né? Por que logo de cara ele não falou, eu sou José, etc. Todo, mas tudo isso aí tem um enredo, né? Tudo isso aí tem um propósito, tá? Lembrando, não dá para a gente falar de toda a Paraxá, tá? Por isso que nós estamos sempre batendo essa tecla. Leia você toda a Paraxá, para você chegar aqui já com essa leitura feita. E nós vamos tentar conectar os pontos. E quando você mesmo começa a ler, o próprio Eterno também vai começar a mostrar coisas que não mostra para mim e também não mostra para Sheila. E não se preocupe se você não entendeu tudo, porque a ideia não é você voltar para trás e sim avançar, e no ano que vem essa paraxá vai fazer mais sentido para você, porque todo ano, esse é o 8º ano que eu estou em Teshuvá, 8º, 9º ano, todas as paraxá que eu escuto, que eu estudo, estou cada vez mais aprendendo e crescendo, né, dentro do entendimento dessa linda história, principalmente a pessoa de José. Ele é o profeta mais, assim, que mais tem a ver com Mashiach. Todos têm. Quem está acompanhando aí o nosso estudo sobre o livro de Josué, que nós fizemos aí, já está dando quase um ano atrás, que nós fizemos o livro de Josué, nós fizemos aí o livro de Juízes, a história de Sansão. Para mim, olha, Sansão e Josué são duas pessoas realmente o que eu chamo de figuras messiânicas, tá? Praticamente eles são como se fosse um próprio Mashiach mesmo, né? Um próprio ungido, né? Então, prosseguindo aqui. Olha que interessante. Um comentário rabínico aqui, que eu tenho certeza que a Sheila vai querer falar sobre isso, mas eu acho que a Sheila está tendo algum problema de identidade aí, ou perdão, problema de conexão, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos. Olha, essa frase aqui, no hebraico, ela tá meio estranha, porque ela tá falando que, por exemplo, que José se lançou nos pescoços de Benjamim e vice-versa. Então tá algo meio estranho aí, tá? E eles falam, o comentário, tá, rabínico sobre isso que eu achei interessante, profeticamente eles entendem que está falando, por exemplo, que eventualmente o templo seria construído no território de Benjamim e que eventualmente esse templo seria destruído 2 vezes, né? E o território de Shiló, que iria eventualmente fazer parte de Yosef, também eventualmente cessaria, né? Ou seja, aquela tenda, né, portátil, né, que andava de um canto para o outro, acabaria deixando, né, de estar ali, né? Então eles falam que esse choro está associado com isso. Bom, como a Sheila está com um pouco de dificuldade aí, ela voltou agora. Sheila, eu vou passar o microfone para você tentar dar início aí nas suas partes aí, e se der tempo eu volto e falo mais alguma coisa aqui. Com você, dona Sheila. Tá ouvindo? Shabbat Shalom a todos. Quase que eu não consigo voltar, porque nós estamos tendo alguns problemas aí, e aí quando vai chegando perto da hora de eu falar, ou simplesmente me derrubam a minha net, e é incrível. Então eu tive que sair para colocar agora um VPN, tá? Avisando aí as pessoas que estão aí mal intencionadas. Infelizmente, há pessoas mal intencionadas que não querem de forma nenhuma que nós falemos da Torá para as pessoas. Por quê? Porque existem pessoas que estão acordando, né? Então, de novo, me derrubaram agora, e eu fui checar aqui, e realmente já estavam jogando aí, vamos dizer assim, uma alta rotatividade na minha internet, de um tanto que eu já não estava conseguindo mais ficar, tá? Então, eu instalei aqui, bem, agora vamos ver se eu consigo me segurar no Hangout, tá? Mas algumas coisas interessantes, inclusive
falando sobre isso que o Bill acabou de falar, que é sobre o chorar no pescoço, tá? Vamos começar, então, com isso. Bill, você pode abrir aquelas fotos que eu pedi para você salvar? Porque... Ah, não, porque a Sheila fala demais. Não, não é essa, é mais as do final. Vai do final para o começo, né? Então a Sheila, ela não sabe, né? Realmente, eu não sei, eu estou aprendendo ainda, mas eu gostaria de falar a respeito disso, isso que o Bill mesmo falou. A gente não é da nossa cabeça, tá? Existem rabinos que falaram isso. Existe o próprio Targum, né? Olha aí que o Bill está colocando aí. O Targum Jonathan, tá? Na parte que fala de Gênesis. Então diz assim, ó, sobre Gênesis 45:14, que é quando, né, se inclina, né, no pescoço de Benjamim para chorar, tá? Então diz assim, ó: e inclinou-se sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, porque seria a casa de santidade, tá? Que fosse edificada na porção de Benjamim, e fosse destruída 2 vezes. E Benjamim chorou sobre o pescoço de José, porque viu que o tabernáculo de Siló estaria na porção de José e seria destruído. Esse tabernáculo, nós já fizemos estudos, e houve uma guerra com os filisteus, tá? A respeito disso daí. Bill, pode ir em outra foto? Bem, não sei se o Bill tá aí. Porque, bem, eu acho que ele vai mudar. Essa palavra aí é a palavra para pescoço, tá? É a palavra que é usada. Bill, tá aí? Ô, Sheila, tem como aumentar mais um pouquinho? Aumentar Bill, o tamanho? Bill, aumenta. Isso. Pode passar para a próxima foto, Bill? Olha só o que diz aí, tá, irmãos? Olha só, diz assim, ó. Bem, tá muito grande. Vamos ler o que tá traduzido, tá? Porque, na verdade, nós pegamos de comentários rabínicos e muitas vezes o comentário rabínico está em inglês, tá? E a tradução para português, ela é muito ruim. Agora tá bom, Bill, tá bom aí o tamanho, tá? Então diz assim. Eu vou ler aí uma partezinha aí que relaciona, por exemplo, as capas, tá? Porque também foi dada a Benjamim 5 capas, 5 vestes. Também foi pago a Benjamim 300 ciclos. Existem muitos e muitos números nessa paraxá, tá? E os números são muito importantes também, como nós a gente já vem falando há muito tempo, tá? Então diz assim, ó. Disse Rabino Benjamim ben Yefet, em nome de Rabino Eleazar. Quem é ele? Mardoqueu, de quem está escrito. E Mardoqueu saiu com uma roupa real azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com um manto de linho fino e púrpura. Tá? E está relacionado Mardoqueu, que era um benjamita também, a Gênesis 45:14. E diz assim, ó. E caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim. Quantos pescoços tinha Benjamim? Porque essa palavra pescoço, tá, de Benjamim, está no plural, irmãos. No hebraico está no plural, tá? Então, o rabino Benjamim B. Yefet, em nome do rabino Eleazar, disse, ele chorou pelos 2 templos que estavam destinados a ser na terra de Benjamim e foram condenados à destruição. Então, por isso que, quando está falando que chorou ao pescoço, está falando que chorou aos pescoços de Benjamim. Está no plural em hebraico.
E Benjamim chorou sobre o seu pescoço, ou seja, o pescoço de José também. Isso é, ele chorou pelo tabernáculo de Siló, que foi designado na parte de José, na terra que estava destinada a ser destruída. E eis que os teus próprios olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim. Isso significa, disse Benjamim, né, e Efete, em nome do Rabino Eleazar, que ele, José, disse-lhe, assim como eu não tenho nada em meu coração contra Benjamim, que não participou em minha venda, assim não tenho nada contra você que me vendeu. Tá? Aqui, no caso, ele estava falando para quem? Para Judá. É a minha boca as melhores coisas do Egito. Rabino Benjamim Efete, em nome do Rabino Eleazar, explicou. O que eu falo com a minha boca, eu penso em meu coração. Tá? Por que é importante essa frase? Eu li até aí, tá? Exatamente por causa do que eu vou começar a falar a respeito também de Judá, tá? Mas antes eu quero que o Bill abra em Isaías 52. Vamos olhar o que significa esse pescoço. Isaías 52. Se o Bill quiser ler, porque tem tudo a ver com tudo que o Bill falou, restauração da casa de Israel. Se o Bill quiser ler, pode ficar à vontade, Bill. E ler, você pode ler até, deixa eu ver aqui. Pode ler até o verso 6, 7, tá? Se o Bill quiser ler, e lá embaixo está falando de Jerusalém, tá? Porque as pessoas vão voltar para Jerusalém. Benjamim representa Jerusalém, tá? Pode ler, Bill, se quiser. Pode ler, Chama. Vamos lá. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas. Olha, tem roupa aí de novo. Roupa sempre na Torá é sinal de estar revestido das coisas do eterno. Nudez sempre representa a apostasia das coisas do eterno. Então diz assim, ó. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Uau! Então, vai ter que ter pureza para entrar? Ah, tá. Vai ter que ser circuncidado para entrar? Ah, tá. Tem religião aí, até mesmo religiões vamos dizer assim, segmentos do próprio judaísmo que estão pregando que gentil não precisa circuncidar. Na verdade, estão fazendo isso para manter os gentios dentro do judaísmo e esses gentios estarem enganados. Gentios que querem fazer parte do povo, que querem fazer parte das 12 tribos, vão ter que circuncidar. Incircuncisos não entrarão pelas portas. Lembrando, só há 12 portas. A multidão que quiser entrar vai ter que escolher uma porta e vai ter que circuncidar. Nós já temos que estar escolhendo esta porta desde agora. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se. Livre-se das correntes em quê? Em seu pescoço. Ó, o eterno livre. Eu não estou te ouvindo. Não sei se. Parece que está dando algum problema aí. Crianças, tá? Tá ruim? Eu não sei se tá ruim a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Shalom? Então, né? Tá. Agora. Então diz assim. Parou de novo.
Alô, tá melhor? Não estamos ouvindo. Não estão me ouvindo? Agora sim. Bem, olha só. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito, e ultimamente a Assíria o tem oprimido. Está falando das 12 tribos de Israel. E agora, o que tem aqui? Pergunta o Eterno. Pode descer, Bill, mais? Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Eterno. E constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. Lembrando, nome é essência. A essência do Eterno. Qual é a essência do Eterno? A Torá. É o tempo inteiro as pessoas blasfemando da Torá. Por isso, o meu conhecerá o meu nome, ou seja, conhecerá a minha essência. E naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. José falou, eu sou José. Tá? Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Então, aí fala de pescoço. Onde fala mais de pescoço? Bill, coloque em Deuteronômio 33, 12. Eu acho que o Ivan tá com algum problema e ele não está me ouvindo. Então, vamos lá, em Deuteronômio 33. Olha só, a bênção de holocaustos e diz assim, a respeito de Benjamim disse, que o amado do Eterno descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa em seus braços. Aí depois fala-se de José, tá? Das profundezas, do precioso orvalho, das profundezas da água de José, ou seja, existe profundeza em Efraim, existe profundeza em Manassés. Esta versão tá bem ruinzinha, eu acho que a versão Almeida tá até melhor, porque na versão Almeida, aqui tá falando descansa nos seus braços, certo? No verso 12 de Deuteronômio 33. Na versão Almeida está dizendo assim, e morará entre os seus ombros. Tá bem mais correto falar, na versão morará entre os seus ombros. O que significa ombros? Os ombros, porque onde o templo foi construído não é a montanha mais alta do território da tribo de Benjamim. A montanha mais alta seria, então, a cabeça, e a montanha mais baixa, a segunda montanha mais baixa, seria os ombros. Então, quando José vai lá, tá? E chora nos ombros de Benjamim, ele, na verdade, estava fazendo, né, o que até mesmo os rabinos falaram, era uma atitude profética, tá, do que haveria, tá, do que haveria de acontecer. Mas o que eu gostaria também de falar, né, e eu comecei a falar na paraxá passada, na Miktetes, tá? E agora eu vou continuar mesmo falando do que eu comecei. Porque nós falamos de perdão, nós falamos de arrependimento, nós falamos do que José tinha em mente em relação à venda dele, tá? Então, bem, gostaria de falar a respeito disso. Olha só, irmãos, José
ficou angustiado no Egito? Sim, ficou o tempo inteiro angustiado no Egito. Ele pode ter pensado, né? Olha como aconteceu, né? Jacó pode ter lá, a Leia pode ter convencido Jacó, né? Que o vaidoso filho dele, né? O arrogante, né? Que sonhava ser governador de todos, né? Que esse tinha sido realmente destruído por causa deste grande pecado. Ele pode ter pensado assim: Abraão não permitiu que Ismael fosse expulso. O próprio Eterno não teria permitido isso. E no caso de Esaú, que perdeu a sua primogenitura para o meu próprio pai, porque José sabia de tudo isso. Era a história da família dele, uma história super importante, de pessoas que eram não eram pobres, não, eles eram muito ricos. No livro dos Justos, até cita, tá, que na época que José ainda vivia com os pais, que os irmãos, eles tinham dinheiro, eles tinham tropas. Isso está no livro dos Justos, tá? Então José poderia ter pensado assim, olha, o Isaac, ele acabou permitindo, né, essa alteração de Esaú para Jacó. Então, depois de 13 anos nesse tormento como um escravo, ele acabou aceitando esse destino de viver uma nova vida, né, mas com as tradições do pai, sem estar pecando contra o Eterno, tá? E por isso, nessa daí, ele dá o nome até dos próprios filhos. O primeiro, porque o Eterno me fez esquecer da casa do meu pai e todo o seu sofrimento. O segundo, porque o Eterno me frutifica na terra do meu sofrimento. Então, a vida de José foi toda de sofrimento. Tá? Enquanto isso, José não sabia do que estava acontecendo. José não sabia, irmãos, do que estava acontecendo na casa do pai. Ele não sabia o que tinham aprontado para o lado do pai, tá? Então, ele também não sabia da conversa que houve entre o pai dele e Benjamim, a respeito de mandar Benjamim como, vamos dizer assim, aparentemente um prisioneiro deste novo, vamos dizer assim, vice-rei, vice-faraó, que havia lá no Egito. Tá? Então, houve o quê? Houve a resposta de Judá. Irmãos, eu gostaria que vocês pensassem agora, imaginando agora que José seja o Messias. Olha só, irmãos, o discurso o maior discurso de Gênesis inteiro é o discurso de Judá. E esse discurso de Judá, como é esse discurso de Judá? O que Judá estava querendo? Ele estava querendo a liberdade de não só dele, não só dos seus irmãos. Ele estava querendo essa liberdade, tá? Mas ele tinha que tentar justificar os irmãos e justificar a si mesmo. Então, existe 3 coisas que ele enfatiza no seu discurso, tá? A primeira coisa, que o menino não pode deixar o seu pai. Porque se deixar o seu pai morreria. A segunda parte, que
ter, por exemplo, um desastre na vida do próprio pai, que no caso é um inocente. Que Jacó mesmo diz, olha, você vai fazer a minha cabeça já branca descer ao Sheol de tanta tristeza, se não me trouxer Benjamim de volta. E no final, quando ele vê, né, que o rapaz não está conosco, é isso que ele cita, ou seja, que Benjamim não está conosco, não voltou, ele morrerá. Então, agora um outro discurso, tá? Por quê? Porque os irmãos estavam ali todos envolvidos. Opa, mas eu tinha o meu pai. Pai é o que é. O próprio Jacó se identifica como a mulher que pisa com o calcanhar na cabeça, não a serpente. E ele próprio se identifica assim em Gênesis 37. O próprio entende e ele próprio se identifica assim. Olha só, existem algumas palavras-chave que foram usadas no discurso de Judá. Essas palavras são o quê? A palavra ave, ou seja, pai, Abi. Essa tem que é referente, né, claro, a Jacó. Usa a palavra Naar, ou seja, um menino, referindo-se a Benjamim. E ele usa essa palavra 7 vezes. Ele usa também a palavra Adoni, ou melhor, Adonai, meu mestre, tá? Mais 7 vezes, se referindo a José. E usa mais 12 vezes a palavra seus servos, Avaderra, tá? E ele usa mais 12 vezes. Então, existem, por exemplo, contagens que são feitas. Números 7, que são números relacionados à perfeição. Número, por exemplo, o número 14, por exemplo, é um número muito importante. Por quê? Porque Jacó, trabalhou 14, tá? 14, 7 por Leia e 7 por Raquel, tá bom? E, no caso, os servos, ou seja, 12 vezes, 12 servos, 12 tribos, tá? Então, o que acontece? O Abraham se aproximou do Eterno para pedir a redenção. Agora, Judá se aproxima do mestre, entre aspas, para pedir a redenção do próprio povo, tá? Então, isso já representa o nome dessa paraxá, que é se aproximou. Então, há uma proximidade, tá? A própria oração de Abraham, em Gênesis 18, 23, constitui, na verdade, o mesmo fundamento de Judá, tá? Mas, olha só, enquanto que Abraham usou, né, usou argumentos com o Eterno para preservação de Sodoma, também Judá usa esses argumentos para preservação de Benjamim. Mas a preservação de Benjamim seria algo suficiente? Não. Por quê? Porque sempre Judá define que o Yaakov, ou melhor, o Jacó, ele sim não é merecedor de morte. Que a escravidão de Benjamim resultaria na morte de uma pessoa inocente. Da mesma forma
que Abraham usou lá em Sodoma o contexto de que se tiver um inocente, na verdade começou com 50, né? Tiver 50 inocentes, você salva Sodoma, sim. Se tiver 40, e foi abaixando, porque foi vendo que não estavam inocentes, tá? No caso, as 12 tribos, como qualquer um de nós estamos, por nosso merecimento, sendo hoje considerados povo do Eterno? Não. Nós estamos pelo merecimento de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá? Então, o próprio Judá, ele começa o quê? Quando ele começa no discurso dele, ele recapitula tudo o que foi a primeira conversa com o egípcio que ele tem ali na frente. Ele não está vendo o Messias ali. Ele não está vendo o irmão dele ali. Ele não está vendo a tribo de José, no caso que foi dividida em duas depois. Ele não está vendo isso. Tá? Então, ele começa a relembrar para o José ali, que está representando o Messias, ele começa a relembrar fatos que aconteceram. Não que a forma com a qual ele vê os fatos seja a forma como realmente aconteceu, irmãos. Porque até aí o Judá ele acaba pecando em certos pontos, porque ele diz coisas que na primeira conversa que eles tiveram, que José não falou, que José já fez. Se José quisesse, José teria falado, você está mentindo e vão ser todos condenados aqui, vocês vão pagar por tudo que você me fez. Por todas as transgressões. Porque José percebia, e ele não era nada burro, tá? Que Judá tinha visto toda a situação, mas pelo ângulo que ele queria ver. E não pelo ângulo que foi realmente, que aconteceu realmente. Nessa daí entra o que? Entra a misericórdia do Mashiach, porque nem todas as vezes nós vamos entender o que o Mashiach realmente quis dizer, o que o Eterno realmente quis dizer, mas nós estamos tentando entender hoje. Tá? É a mesma coisa de uma criança, quando você pergunta para uma criança, me conta a história lá da briguinha que você teve com o vizinho. Ele sempre vai jogar uma versão dele, e essa versão dele não é a versão do outro. Então, na Torá, às vezes existem, tá? Poucas vezes, tá? A versão de um e a versão de outro. Tá? O problema é que, da mesma forma que Abraham até fez um desafio ao Eterno para que não se matasse um ímpio, Judá usa a mesma coisa. Ele clama por justiça. Ele já foi punido. E ele diz exatamente o porquê que ele estava sendo ali naquele momento punido, tá? Então, ele clama pela misericórdia, ele clama pela justiça. Será que nós estamos preparados para ser inteligentes como Judá foi para clamar por essa misericórdia? Será que nós estamos realmente preparados para quando o Mashiach chegar, no dia do julgamento de cada um de nós, nós termos os argumentos que Judá usou? Inteligentíssimo. Eu queria, inclusive, que o Bill abrisse aí as fotos que eu também já mandei para ele, tá? Mas, olha só, irmãos. Pode ir na primeira foto que eu acho que você salvou, que é do discurso de Judá. Mas esse discurso de Judá é o que tem na Torá? Não, não é o que tem na Torá. Esse discurso de Judá, da qual eu coloquei a foto que o Bill está abrindo aí, pode aumentar bastante, Bill. Esse discurso de Judá é o discurso de Judá que está no livro de Flávio Josefos. Esse discurso eu achei, assim, muito bonito, tá?
E eu achei, assim, interessantíssimo e pedi para que o Bill, né, para que o Bill mostrasse aí os prints do livro do Flávio Joséfos, tá? Mas olha só, irmãos, falando um pouco aí do que alguns rabinos pensam a respeito do discurso de Judá, antes de nós lermos essa carta, tá? Olha só, diz assim, Ramban diz assim, tá? Ele diz que, embora Judá, né, não embarca num esforço sistemático para despertar a misericórdia do vice-rei egípcio, ele nunca espera atingir mais do que uma substituição. A oferta da substituição é necessária. E a mudança não é uma mudança. Aí fala, olha só, irmãos, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o quê? Que a angústia de Judá, tá? Abre um parênteses até mesmo porque Judá se põe, tá, no lugar de Benjamim. Será que nós estamos preparados para lutar por Benjamim, para lutar pelo povo, para lutar por Jerusalém? Tá? Será que nós estamos preocupados? O Rabino Abravanel, ele diz assim, que Judá está angustiado, ele quer despertar a angústia, tá, e a misericórdia pelo que ele fala. Então, ele retrata a si mesmo bem como o pai, que é um merecedor de misericórdia. E ele inclui a menção de uma garantia de que ele próprio deu ao seu pai. Então, a oferta da substituição seria como se fosse uma oferta dele próprio, de Judá, por Jacó. Tá? E esse seria um fundamento de justiça para Judá. Olha só, Bill, eu não sei se o Bill consegue ler aí. Se ele não conseguir ler, eu abro o livro aqui, porque eu não abri o livro aqui. Eu não sei se ele consegue. Consegue ler, Bill? Na hora que aumenta a foto, tá vendo? E aqui, perde a definição. Olha lá, tá vendo? Você não consegue ver a foto inteira, entendeu? Aham, tá. Deixa eu, então, só um instantinho. Bill, se quiser você comentar alguma coisa, enquanto eu abro o livro aqui, porque ele demora um pouquinho para abrir, porque ele é pesado. Ok. Nessa parte aqui, ó, olha que interessante que eu estava olhando aqui, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, né? Gênesis 46. E partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. Berseba significa 7 poços, né? Aonde, no caso aí, é um poço que Abraão cavou, tá? E ofereceu sacrifícios ao Eterno. Ou seja, ele recebeu a mensagem que Yosef está vivo, está no Egito, etc e tal, né? Aí olha que interessante. E ofereceu sacrifício ao Eterno, né, ao Elohim de Isaac, seu pai, né? Falou o Eterno a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Elohim, Elohim do seu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Olha que interessante. Quer dizer, como é que ele vai fazer voltar do Egito de novo? Porque ele acabou saindo do Egito, levar os ossos de Israel, né, para fora do Egito, né? E olha que interessante, quando o povo sai em Êxodos, né, lá em Êxodos 18, alguma coisa assim, né? Então olha que interessante, a mão de José fechará seus olhos, ou seja, ele vai morrer e José vai fechar os olhos dele, né? Então se levantou Jacó de Beersheba e aos filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres, os carros que Faraó enviaram para o levar. Gente, olha que interessante isso aqui. Eu estava pensando aqui, né? Quer dizer,
Israel, depois de receber a notícia, tal, ele ainda foi confirmar, ele foi literalmente buscar um conselho do Eterno, porque Jacó sabia da profecia que foi dado sobre a descida do Egito, né? Porque isso foi profetizado lá em Gênesis 12, se não me engano, para Abraão, que iria acontecer isso, né? Agora, olha que interessante. É o Eterno que, literalmente, abriu o olho de Israel para fazer isso. E olha o que o Mashiach falou, algo bem interessante aqui, né? É bem comum, umas frasezinhas bem usadas no cristianismo, né? Então, respondeu-se assim, né? João 14,6. Respondeu Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porém, uma coisa também é que não é muito mencionado no cristianismo essa porção aqui, né? João 14, então João 6,43 vem primeiro de João 14, e diz assim: respondeu Yeshua: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados pelo Eterno, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem do Eterno, somente ele viu o Pai. Então olha que interessante aqui, ó. O que o Mashiach está falando? Vamos de novo com calma. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode ir ao Mashiach, a não ser que o Pai não o atrai, porque ninguém pode ir direto ao Eterno, todo mundo já sabe disso, é preciso de um mediador, né? Você pode ir ao Eterno, tentar falar com ele, o Eterno vai, se você for sincero, o Eterno vai te direcionar ao Mashiach, né? E olha só, por que o Mashiach não falou, por que não aprendem de mim? Olha só, está escrito nos profetas: todos serão ensinados pelo Eterno. Então, agora vamos analisar algo aqui. Se alguém prega contra a palavra do Eterno, num sistema religioso que diz que tem o Mashiach e está usando a Bíblia, isso aqui já é um sinal, meus amigos, para as pessoas entenderem que tem algo errado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, a Israel do Eterno só vai ao Mashiach quando chegar o momento exato do Mashiach. Porque a Israel, vamos dizer assim, a casa de Judá está sentadinha lá no Meia Shiva aprendendo Torá. Está meio bagunçado lá, está meio desorganizada a coisa. Estão estudando outras coisas que não deveriam estudar, mas pelo menos tem uma Torá lá para eles, né? Tem a Torá. E eles estão aprendendo com o Pai e eles sabem como reconhecer o Mashiach. Tá? E quando se vê um Mashiach que prega contra a Torá, para o judeu não adianta, não vai funcionar. Vocês estão entendendo a diferença? Um judeu não vai crer no Messias fora da lei. Num bandido que se opõe ao Shabá, que se opõe a circuncisar. Mas a lei, o dízimo da lei está válido. Entendi. A única coisa, né, que é válida é o dízimo da lei. Então, dos 10 mandamentos cai o Shabá. No lugar do Shabá entra amar ao teu próximo e a ti mesmo, e entra o mandamento do dízimo, né? Então, na verdade, são só 11 mandamentos que o cristão realmente crê. Tem que tirar um e adiciona mais 2, que não estão nos 10 mandamentos. Então, meus amigos, a razão que a Israel de hoje também não consegue ver o Mashiach no cristianismo é justamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos serão ensinados pelo Eterno. Então, o Eterno ensina pessoas a violarem a Torá dele? Porque é muito comum no cristianismo falar que nós somos livres, eu sou livre do jugo da lei. Mas quando é que um cristão esteve debaixo do jugo da lei, preso ali, guardando, obedecendo, dentro dessa cadeia, né? Bom, fica aí esse comentário aí. Sheila, tá pronta? Sim, estou sim. Ok, pode continuar. Então, vou ler. Eu não sei se consegue aí colocar aí a foto, mas então eu vou ler o que diz a foto. Está no livro do Flávio Joséfos, Antiguidades, tá? Antiguidades Judaicas, no capítulo... no livro
capítulos, mas está no livro 3, tá? Que fala exatamente sobre José. Eu amei é um discurso muito parecido com o que tem no Targum, tá? E, sinceramente, a inteligência é algo, assim, impressionante. Quem dera, algum dia, eu ter esta inteligência para chegar perto do Eterno, tá? E realmente, tá? Estar de coração sincero, sem nenhuma falsidade e sem nenhum achismo da minha parte em relação ao que é realmente a justiça do Eterno e a justiça do homem. Então, como o Bill falou, de Judá, nós, ou seja, os gentilizados, despertaremos Judá. E quando chegar naquele dia, Judá se colocará como um defensor, ou seja, um defensor de todas as tribos. Tá? O Judá tem, sim, a sua importância, uma grande importância. Tá? Mas olha só o que diz no livro. Vamos lá. E assim falou a José, ou seja, Judá. Diz assim: reconhecemos, meu senhor, que a injúria que recebestes é tão grande que não pode ser assaz rigorosamente castigada. Assim, ainda que a falta seja exclusiva de um só e do mais moço de todos nós, queremos receber todos juntos o castigo. Será que nós estamos preparados, irmãos, para receber o castigo por todos, pelo pecado de todos, nos colocar na linha de frente, de receber, de me propor a receber o castigo pelo Bill, pela Eliane, pelo Rogério, pelo Ângelo? Aí diz assim: embora pareça que nada devamos esperar em favor dele, não deixamos de confiar em vossa clemência e ousamos prometer a nós mesmos que seguireis preferivelmente nesta ocorrência os sentimentos que ela vos inspirar, que não os da vossa justa cólera, pois é próprio das grandes almas como a vossa sobrepor-se às paixões pelas quais as almas vulgares se deixam vencer. Na cabeça de Judá, ele estava falando com um gentil. Ele não estava falando com gente que é do povo. Considerai, por favor. Aí entra, né, irmãos? Só um minuto, já continuo lendo. Aí entra, né, aquela história que está na nossa cabeça do Messias, que foi inventado pelos gentios. Tá? Um Messias com comportamento vulgares em relação ao que o Eterno requer do que seja realmente o Messias obediências que realmente teria para que o pecado não fosse maior do que a obediência à lei. Então diz assim: considerai, por favor, que seria digno de vós fazer morrer pessoas que não querem ter a vida senão pela vossa bondade. Não será a primeira vez que vós a tereis conservado, pois sem o trigo que nos permitisse comprar, há muito tempo a fome nos teria matado a todos. Então, eles, sem o trigo, sem a palavra, sem o pão, já haveria o povo do Eterno sido morto. Mas o Eterno sempre levantou remanescentes entre esse povo. Quem quiser saber disso e fala, não, mas isso está no Velho Testamento, não está no Novo? Está no Novo, sim, está em Romanos 11. O Eterno sempre levantou remanescentes entre o povo dele para que esse remanescente vendesse o trigo para os outros.
vendesse o pão, vendesse a Torá. Então diz assim: não permitais, portanto, que tão grande obrigação de que vós fique inútil, mas fazei que segunda, que não se que a primeira, pois é com duas maneiras, uma mesma graça, conservar a vida que teria feito morrer e não tirá-la àqueles que merecem a morte. Vós dando-nos com o que nos alimentarmos. Fazei agora gozar desse favor por uma generosidade de vós, ou seja, está clamando a misericórdia de Mashiach. É isso que ele está dizendo. De misericórdia dando a Torá às nações, ou seja, o alimento, o trigo. Então, que ele tem agora misericórdia. Será que nós estamos preparados para fazer esse discurso diante da terra? Aí ele diz assim: sede cioso de vossos próprios dons, não vos contentando de nos salvar uma só vez a vida. Exatamente, eu creio, Deus permitiu, né, o Eterno, texto, mas alguns cristãos às vezes não entendem. Cristãos, então não entende muito bem, tá? Então, às vezes eu uso propositalmente o nome Deus, tá? Mas não porque eu estou blasfemando o nome do Eterno, que a gente sabe que é o Tetragrama. E certamente eu creio, o Eterno permitiu que tenhamos caído em tal infortúnio para fazer brilhar, pois perdoando aos que vos ofenderam, fareis ver que a vossa bondade não se estende somente aos inocentes, que têm necessidade da vossa assistência, mas também aos culpados, ao qual a vossa graça é necessária. Ah, irmãos, a lei não salva, não salva. O que vai salvar você é a graça do Eterno. Então, se você está obedecendo qualquer lei para fazer troca com o Eterno, em troca de salvação, você pode esquecer que o seu lugar será o extermínio. O seu lugar não será a absolvição. Diz assim o texto, de novo: embora seja coisa muito louvável socorrer os aflitos, não é menos digno de um homem elevado a um alto cargo esquecer as ofensas particulares que lhe são feitas. Ou seja, ele está agora tentando demover o coração de José, exatamente exaltando José. Ele não está tentando manipular José. Ele está exaltando José e exaltando que as qualidades de uma pessoa que está socorrendo não só o Egito, como todas as nações da terra. Aí diz assim o texto: é glorioso perdoar as faltas leves, é imitar a divindade que dá a vida aos que merecem perdê-la. Se a morte de José, agora ele está citando o José para o José, não me tivesse feito conhecer até que ponto vai a extrema ternura do nosso pai para com os seus filhos, não insistiria eu tanto junto de vós pela conservação de um filho que lhe é tão caro. Se eu vou-lo faço, é somente a fim de contribuir para a glória que teríeis em perdoar-lhes, enquanto nos suportaríamos morrer, enquanto nós, suportaríamos morrer com paciência. Se um pai que nos é tão querido e venerado se pudesse consolar com a nossa morte. Então, irmãos, é nisso daí que eu falo para vocês, tá? Se o Eterno me salvar, ele é justo. Se ele não me salvar, ele é justo também.
Se outras pessoas ao qual eu estou falando da Torá, eu estou dizendo da Torá, se estas pessoas puderem ser salvas pela misericórdia, tá? Pela benevolência do Eterno, para mim já está ganho. O Eterno faça comigo o que Ele quiser, porque eu estou realmente feliz. Diz assim o texto: mas nós, embora sejamos moços e comecemos a desfrutar os prazeres da vida, sentimos muito mais Ele que o nosso. E não vos rogamos tanto por nós quanto por Ele, que não somente está acabado pela idade, mas também pela dor. Podemos dizer com verdade que é um homem de grande virtude, que nada omitiu nem esqueceu para nos levar à sua imitação. Bem infeliz se lhe fôssemos causa de aflição. Eu não quero ser causa de aflição para o Eterno. Nós temos que pensar dessa forma. E imitar quem? Imitar quem o Eterno colocou aqui na terra para que imitássemos o Messias. Diz assim o texto: a nossa ausência já o faz sofrer, que ele não poderia suportar a notícia de nossa morte. A vergonha para evitar a confusão que vossa compaixão por nosso Pai seja mais poderosa sobre o vosso espírito que o ressentimento pela nossa falta. Então, irmãos, olha só, esse pai do qual ele está falando, tá, é Jacó. E Jacó é Israel. Então, ele está pedindo, quando ele pede para Jacó, ele pede por toda Israel. Não que eles mereçam, mas sim pelo merecimento de Isaac, de Abraão. Concedei essa graça à velhice, pois ele não se poderia resignar a sobreviver à nossa perda. Concedei-a na qualidade de pai para honrar o vosso, na vossa pessoa, e honrar-vos a vós mesmo, pois o Eterno vos deu esta mesma qualidade. Ó, então o Mashiach, então, no caso ali José, que ele estava falando para José, ele está falando que o Eterno deu uma qualidade, a mesma qualidade, as mesmas atitudes. O Eterno, que é o Pai de todos os homens, dos homens, vos tomará feliz na vossa família, se fizerdes ver que respeitais um nome que tendes em comum com ele, deixando-vos levar pela compaixão para com um pai que não poderia suportar a perda dos filhos. Nossa vida está em vossas mãos. Assim como podeis nola destruir com justiça, podeis também, pela graça, nola conservar. Ser-vos-á tanto mais glorioso imitar, nola conservando a bondade do Eterno, ao qual nola deu. Pois não será a um só, mas a vários a que conservareis. Dá-la a nosso irmão será dá-la a todos. Pois nós não poderíamos resolver a sobreviver, nem a voltar sem ele a nosso Pai. E tudo o que lhe acontecer será comum conosco. Assim, se nos recusardes essa graça, nós só vos pediremos que nos façais sofrer o mesmo castigo ao qual o condeneis. Pois ainda que não tenhamos parte no seu crime, preferimos passar por cúmplices de sua falta. E ser com ele condenados à morte, que seremos obrigados por nossa pena e dor a morrer por nossas mesmas mãos.
Não vos direi, Senhor, que sendo ele ainda jovem e sujeito às fraquezas da sua idade. A humanidade parece obrigar-vos a perdoar-lhe. A perdoar-lhe. Omitirei de propósito muitas outras coisas, a fim de que, se não vos deixardes comover pelas nossas palavras, se possa atribuir disto a causa. A ter eu mal defendido o meu irmão. Mas, se ao contrário, vós lhe perdoardes, pareça que nós somos devedores disso unicamente, a vossa clemência e a penetração do vosso espírito, que terá conhecido melhor do que nós mesmos as razões que podem servir à nossa defesa. Mas se não formos tão felizes e quiserdes castigá-lo, o único favor que vos peço é fazer-me sofrer a mesma pena em seu lugar e permitir-lhe que volte para o nosso Pai. Ou, se a vossa intenção é conservá-lo como escravo, vereis que eu estou mais em condições do que ele para vos prestar serviço, tá? Aí diz assim o livro, para encerrar. Judá assim falou e demonstrando que estava pronto a se expor alegremente para salvar o irmão, lançou-se aos pés de José, a fim de nada esquecer que pudesse comovê-lo e levá-lo a conceder-lhe a graça que o pedia. Os outros irmãos fizeram o mesmo e nenhum só deixou de oferecer para ser castigado no lugar de Benjamim. Tantos testemunhos de uma amizade tão verdadeiramente fraterna comoveram o coração de José. Não podendo mais continuar a fingir-se encolerizado, ordenou aos que estavam presentes que saíssem do quarto. Irmãos, realmente é uma lição de vida o quão inteligentes estes homens eram. Qual é a techuvá que o Eterno exige de nós? Passarmos por tantos sofrimentos como passou o próprio Rúben, o próprio Judá, todos esses irmãos deles, e eles agora estarem intercedendo. Ou seja, se não for para entrar no reino com todos os meus irmãos que o Eterno me deu, eu não quero entrar. Então, será que nós estamos realmente preparados para isso? Eu, lendo esse texto, e vendo o tamanho da inteligência do qual usa Judá, simplesmente sem querer manipular, porque ele não está manipulando ao protótipo, vamos dizer assim, de Machia que está ali na frente dele. Mas ele está simplesmente clamando em clemência, mas não por ele, e sim por outros. Ou seja, eu vou pensar nos outros primeiro. Pensar no meu irmão, pensar no meu pai, pensar nos meus outros irmãos, e não por ele próprio. Então, isso realmente é se despir de toda a soberba, orgulho e egoísmo, né? Que isso nos sirva de exemplo de como nossa techuvá tem que ser algo sério, completo, sem brincadeira e sem escapismos, tá? Porque naquele dia não vai ter como nós escaparmos, tá? Bem, teria muitas outras coisas para falar aqui com os irmãos, mas vai ficar para o próximo ano, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos grandemente, que o Eterno nos dê, continue nos dando o trigo, para que nós sobrevivamos até o dia de chegarmos frente ao Mashiach, tá? Bem, obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada, Bill. E que o Eterno abençoe. Pode continuar. Bom, para encerrar aqui, essa parte da Haftorah,
só vou ler uma porçãozinha, e eu vou direcionar os irmãos a olharem um estudo que foi feito há uns meses atrás, chamado Isaías 46. Por quê? O profeta Isaías fala muito da restauração da casa de Israel, da casa de Judá, e temos realmente coisas excelentes para aprender. E uma coisa que eu aprendi que realmente me marcou e eu achei interessante, e eu compartilhei nesse estudo, tá? Vocês sabem que agora certas coisas que já foram faladas trazem conexões, né? E assim que é toda a escritura, meus amigos. A escritura não se anulam. Elas não são contra elas mesmas, tá? As escrituras simplesmente vão se completando, vão se ordenando. É como se fosse um quebra-cabeça que está jogado no chão. E esse quebra-cabeça, você acaba... Pega uma parte aqui, uma pecinha aqui, você vai indo, e daqui a pouco você monta todo o quebra-cabeça, né? Então, o cristianismo tem algumas informações, né? E assim por diante. E o judaísmo também tem informações muito importantes, tá? Essa série de estudos chama-se Isaías 46, a restauração de Israel, tá? Eu não vou pedir, eu vou ordenar, é um mandamento de vocês virem essa sequência de estudo aqui, que realmente vai ajudar a entender muita coisa, tá? Não é porque eu fiz o estudo, é que realmente o estudo tá bom, simplesmente assim, tá? Nós não vamos ficar de queremos sermos singelos, né? Não é essa a ideia, que realmente ficou bom e eu aconselho para vocês entenderem, né? Essa restauração, tá? Porque temos aqui a ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro que está lá em, acho que Lucas, ou João 4, algo assim, não lembro. Esse ato da restauração de Deus tem uma história fantástica ali, para ser trabalhada ali, tá? Então, por favor, estudem, meus amigos. Quanto mais você estudar, menos perguntas você vai fazer, porque as escrituras vão se como diz lá o texto, serão o quê? O próprio Machim falou que serão ensinados pelo Eterno, tá? Então vamos ler essa porção aqui, né? Isaías 37. Diz assim: esta palavra do Eterno veio a mim, filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva no outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e toda a nação de Israel, e seus companheiros, juntos numa única vara, para que se torne um só em sua mão. Perdão. Veja bem, quando você olha essa palavra, essa frase aqui, tá, de juntar essas duas madeiras, você vai ver os vávios, tá? Tem 5 vávios aqui, tá? E esses vávios é o quê? No paleo hebraico é como se fosse um prego que une, né? Pontos, né? E se você pegar escrever essa frase na vara, como ele está mandando você fazer, e você colocar a vara, né? Ela vai formar um X ou uma cruz, seja lá o que for, e você vai ver os vávios ali, tá? Tem uma foto aí, agora não dá para mim procurar isso, eu nem pensei em falar nisso, mas mais tarde eu tento achar qual é o vídeo que nós fizemos esse estudo e vou colocar um link aqui. Essa vave de união, ou seja, o Mashiach no madeiro está sendo perfurado para unir a casa de Israel e a casa de Judá, tá? Então, que o Eterno possa estar abençoando vocês, tenha misericórdia de nós, nos guarde no livro mal, e estamos aí cada vez mais aprendendo, e eu espero que os irmãos levem realmente a sério, tá, os estudos, e que realmente possam ser edificados, tá? Então, Shabbat Shalom a todos. Semana que vem estaremos com a Parashá, deixa eu ver aqui o nome, a última Parashá vai aqui, viveu. Shabbat Shalom a todos. O Eterno nos abençoe. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה,
ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, באתי לדודים לשאת ברכת שלום